de maior valor. Foi bom, muito bom aos olhos de Deus. Mas o que vamos observar é que o homem, de todas as maneiras, ou aquilo que parecia bem aos seus olhos fazer, sempre preferiu os seus desejos, as suas vontades, do que a presença de Deus. Isso nós vamos observar, a Bíblia diz em Gênesis 3 que Deus andava, passeava no jardim com o homem. O homem tinha o privilégio de estar ali com a presença do Pai. Mas a Bíblia diz que pelos desejos dos olhos, a cobiça, a vontade de ser como Deus, faz o homem, pois, rejeitar o que seria de maior valor, a presença do Pai. E mesmo o homem rejeitando a presença do Pai, Deus poderia muito bem, querido pastor Hudson, ter anulado o homem, destruído o homem. Mas uma nova história iria de novo renascer. E a Bíblia diz que, por mais que o homem foi expulso do jardim, de alguma maneira, de alguma forma, Deus fez o homem entender que ele queria relacionar-se com o homem. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Enoque foi. De alguma maneira, pastores, Deus queria sempre se relacionar com o homem. E o homem errando, e o homem caindo. E talvez eu e você olhe no espelho todos os dias e fala: Senhor, o que temos de tão importante assim? Quem somos? Talvez você lembre lá quando ele te formou, quando criou o homem, quando soprou em suas narinas e disse: e fiz a minha obra de bom agrado, a minha obra de grande valor. Mas quando nós olhamos para dentro de nós, nós percebemos que a nossa vida é dia após dia de renúncia. E entendemos dentro dos contextos bíblicos que se não for o Espírito Santo, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. E quando eu vejo dentro da Bíblia Sagrada o Senhor dizendo: olha, eu te expulso do jardim, a minha presença não vai contigo, mas eu quero você de volta. Não, eu quero você de volta. E por mais que vai passando geração e aquela geração, e entram homens, sacerdotes, aqueles a qual com um grande prazer, como por exemplo o livro mais antigo da Bíblia Sagrada, Jó, que a Bíblia vai dizer que ele já oferecia sacrifícios a Deus, ou seja, não era tempo da lei, mas ele já oferecia por ele e pelos seus filhos, por sua casa. Ele entendia a necessidade de oferecer a quem merecia e a quem era de direito. Eu também estou sentindo ele aqui. Porque tudo aquilo que possuímos, tudo aquilo que temos, é honra e mérito a ele. Mas de alguma maneira entendemos que Deus trouxe esse despertar ao homem. Sim, porque até o desejo de adorar vem dele. Quando a minha preciosa estava louvando aqui, a vontade de sair correndo. Porque tudo vem dele, por ele e para ele. Então, quando nós observamos que Deus de alguma maneira sempre quis trazer o homem de volta à intimidade, ao desejo de querer a presença dele, nós mais uma vez vamos encontrar uma humanidade em decadência. Se a gente fosse navegar na Bíblia Sagrada, falaríamos aqui da Torre de Babel, falaríamos de Sodoma e Gomorra, falaríamos de Noé, a destruição, o dilúvio, mas o tempo não vai dar para correr assim, até porque não é necessário, pelo contexto que eu quero exercer. Mas se pegarmos, pois, agora vamos observar uma geração que continua errando, e que Deus continua dando chance, e que continua errando, só que porém, ainda neste período de aliança, como por exemplo a aliança entre Deus e Noé, o arco-íris, o pacto, ali não havia ainda um povo específico, mas vai entrar na história um homem que os hebreus, a carta aos hebreus vai dizer, e ele foi chamado, e ele é o pai da fé. Nós vamos encontrar, pois, agora o início da história da caminhada de um homem chamado Abraão. Gênesis capítulo 12, a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus diz a Abraão para que ele saia do meio da parentela dele, sai do meio do povo dele, e vai a uma terra que ele mostraria.
Primeiramente, uma coisa que eu observo aqui, para a gente dar continuidade, eu já vou chegar em José, eu te prometo, é que ele não foi chamado de pai na fé por acaso. Porque Deus falar a nós, ou falar a ele, sai da tua terra para uma terra que eu te mostrarei, ele está exercendo o que está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Eu creio, eu tenho um fundamento forte naquilo que eu creio, não é visível, mas eu sei que vai acontecer. Isso é o quê? Dependência dele, confiança nele, fé. Uma palavra usada ao Velho Testamento uma única vez, porém confiança, fé significa confiança. Porque a fé é do Novo Testamento. E o que nós vamos observar é que agora Deus está dizendo a Abraão, sai da tua terra, e ele sai. Minha pastora linda, ele vai. E agora você vai para onde? Não sei para onde eu vou, mas se ele mandou, eu vou. Eu não sei para onde eu vou, mas que ele disse para sair. Imagine alguém com cultura, com conhecimento que os pais exerceram sobre ele. Pela psicologia pediatra, nós formamos o caráter de uma criança até os 7 anos de idade, dali para lá. Agora imagina, os pais ensinaram ele a religião, ao que buscar, a sua idolatria, pastor Hudson. De repente Deus fala a ele, olha, você vai largar tudo. Você não vai largar somente a sua terra, você vai largar tudo. Abrir mão de tudo e vai a uma terra que eu te mostrarei. Porque a confiança em teu Deus vai te fazer coisas que alguém à tua volta vai dizer assim, loucura. Mas enquanto muitos não veem, os teus olhos estão vendo. Eu vou dizer de novo, enquanto muitos não entendem, os teus olhos estão vendo e estão entendendo o que Deus tem para você. Quanto eu vou precisar caminhar? Não, você não tem que perguntar o quanto você terá que caminhar. Você só precisa saber se Ele vai contigo nessa jornada. Senhor, abençoe de anda labaia. Porque assim como Deus prometeu um dia que este lugar seria lugar de milagre, assim como Deus disse um dia e prometeu que esse lugar seria lugar de honra, muitos duvidaram, mas o que Deus já fez neste lugar e ainda tem para fazer, pastor Hudson, ficará na história, porque tem legado. Eu estou sentindo Deus aqui. Iriguia sóbia. Quanto que eu vou ter que caminhar, Senhor? Você não pergunta quanto, você pergunta se Ele vai contigo. O que eu terei que ver, Senhor? Você não pergunta o que você vai ter que ver, você vai ter que apenas crer. Creia, fecha teus olhos e pode se lançar. Fecha teus olhos e pode se lançar. Porque enquanto você se lança, Ele trabalha por ti. E talvez você olhe para mim e fale assim, é porque você não vive o que eu estou vivendo. É porque você não entende as decepções que eu passei. É porque, pastora Samara, você não entende o que eu tive que abandonar. É por isso que você ainda está aqui. Cris, é por isso que ainda estamos aqui. Pastores, é por isso que ainda estamos aqui. Quem não renuncia não dá valor a nada. Quem não abre mão não dá valor a nada. Quem não tem calo nas mãos não dá valor a nada. Nós estamos vivendo uma geração e andando para uma geração que não tem calos. Em uma geração que não tem não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. É porque é bebê, porque não. É uma geração que não tem calos nas mãos e que não vai ter estrutura para suportar o que está vindo aí. Mas se você tem calos nas mãos, calo nos joelhos, calo nos pés, eu vou te dizer um negócio. Te prepara. Não vai ser necessário ver. Você já está crendo e Ele vai fazer. Você vai fazer o que, Abraão? Eu vou embora. Por quê? Porque Ele me prometeu. O pastor entendeu. Ele prometeu. E quando nós falamos sobre Abraão, nós vemos então uma aliança que Deus faz a Abraão. E Deus não faz somente a Abraão, Deus faz para ele e para a sua descendência. Falar de Abraão é lembrar também de outra promessa chamada Isaac. Sabe o que é lindo? Até os teus podem duvidar da promessa que o Senhor lhe deu. Até quem está mais próximo de ti pode até duvidar daquilo que o Senhor falou que ia fazer na tua vida. A promessa foi para Abraão. Sara sorri. Passa os anos, coloca H no meio da situação.
E quantas vezes alguém está dizendo, coloca H aí no meio. Eu não estou falando somente, irmãos, da questão conjugal, matrimonial, não. H vai simbolizar aqui vários impedimentos que muitas pessoas vão chegar, coloca H no meio para ver se anda mais rápido. Abraão caiu na conversa. Mas a promessa de Deus permaneceu de pé. E sabe por que permaneceu de pé? Porque Deus estava ali selando uma aliança. Não só para com Abraão, mas para com sua descendência. E não só pelo fato da descendência, mas pelo Cristo Salvador que viria. E nós sabemos muito bem que é dessa descendência. O compromisso que Deus tinha era muito maior. E eu queria que você entendesse um negócio. Eu não vou pedir para você olhar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para falar para o seu irmão. Mas uma coisa eu vou te falar, que neste altar eu quero que você grave. O que Deus vai fazer na tua vida, a promessa que Ele já te fez, ela não é egoísta. Ela não é egocêntrica. O que Deus fez e prometeu e falou que ia fazer através de você não servirá somente para você, mas servirá para os teus, para a tua casa, para a tua família e para aqueles que vierem junto contigo. Então o Senhor faz aliança com Abraão para ele e para a descendência. Falar dele é lembrar de Isaac. E Isaac, vamos correr um pouquinho. E falar de Isaac é ver que assim como Abraão andou com Deus, e Deus falou para Abraão, Abraão, ser comigo, ande comigo, porque se tu fores comigo, onde tu for, tu será abençoado. Até aqueles que te amaldiçoarem, as bênçãos dele, as maldições dele não chegarão até ti, vão ter que te abençoar. Ser comigo, seja comigo. E lembrar de Isaac também é falar, não vou entrar aqui na história toda de Isaac, mas em Gênesis capítulo 26, nós vamos observar no contexto. E nesse mesmo contexto, por 2 vezes, nós vamos observar Deus falando com Isaac. E a Bíblia diz que até mesmo em vale, Isaac prosperou. E sabe por que Isaac prosperou em vale? Não é porque ele tinha herança do pai dele. Porque quando ele chegou naquela terra de Gerar, os poços estavam entulhados. Tem muita gente esperando receber a herança de papai. Eu sou porque filho de peixe, peixinho é. Eu sou porque não, querido, vai cavar teus próprios poços. E quando ele chega na terra, a Bíblia diz que até no vale Isaac prosperou. E Isaac não prosperou simplesmente pela promessa lá atrás. Ele prosperou porque Deus estava com ele. E quando Deus está com alguém, e quando Deus está contigo, minha pastora, e quantas vezes alguém aponta os olhos, o dedo para a gente, encara bem nos olhos e diz assim: de onde você encontra tanta força? Só pode ser uma super mulher. É porque Deus está comigo. Por que nunca parou? Porque Deus está comigo. Até sepultura Deus fechou. Até sepultura Deus fechou. Quando muitos pensaram, é a falência do pastor Hudson, Deus fechou e calou a boca de homens e fechou. Sabe por quê? Porque a história ainda tem para se concretizar. Irmão, se tu Deus de uma forma tão linda nesse altar que tu não tem ideia. Diga, soube. Isaac, você está de pé pelos outros? Não. Também, né? Porque a promessa segue. Mas porque eu permaneci. Permaneça com teu Deus. Aí vem Jacó. E da descendência de Jacó vem as 12 tribos que nós conhecemos. E a Bíblia diz que o filho da sua velhice, Gênesis capítulo 37, é José. E sabe o que é maravilha na Bíblia Sagrada? É porque muitos pregadores ministram em cima de José, e eu acho lindo. E falam muito sobre a questão da perseguição, da inveja, e que a inveja era porque José recebeu a túnica, porque José... E tudo bem, não está errado. Mas quando eu estava dentro desse contexto, estudando e orando a Deus, Deus disse: eu vou te mostrar uma coisa aqui dentro. Por que o povo prosperou? Eu falei: porque o Senhor era com eles.
Por que o povo venceu tantas batalhas? Porque tu estava com ele. Por que Isaac, Jacó permaneceram, prosperaram, cresceram? Porque o Senhor estava com ele. Aí Deus disse, repare bem no contexto, eu reparei, o Senhor disse assim, nesse contexto vai trazer 2 pontos. Os irmãos de José não gostavam dele porque viam que o seu pai o amava mais. Porém, o que é interessante é que os irmãos de José não tinham inveja de José por causa da túnica. Não tiveram inveja de José porque ele era o preferidinho. Ao contrário, era por causa da promessa que havia sobre ele. E eu vou te provar isso. Deus te conhece desde o ventre. Te escolhe desde o ventre. E nós vivemos em uma geração que abre a boca, que levanta a altivez para dizer que é mais importante que alguém por aquilo que possui. Eu sou melhor porque eu tenho uma túnica, está lá. Eu sou melhor porque o meu oratório é melhor. Eu sou melhor por causa disso, eu sou melhor por causa daquilo. E José podia até se gloriar por causa da sua túnica. E José podia até se gloriar por ser um filho amado, mas você não vai ouvir dentro desse contexto, em nenhum momento falando sobre José ser exaltado. Até porque depois de tudo que ele passou, a humildade prevaleceu e permaneceu com ele. Mas por que, pastora Samara? O que eu quero te dizer é o seguinte: tem muita gente que se exalta por uma túnica que recebe. Tem muita gente que se exalta porque é o xodozinho. E José não, ele não pediu nada disso. E os seus irmãos não tinham inveja dele pelo que ele possuía material, mas tinham inveja dele porque Deus escolheu José para uma grande obra. Porque Deus conhecia quem era ele, chamou para um grande propósito. Se você tem um grande propósito, se Deus colocou sobre ti um grande propósito, eu vou te dizer, vai ter luta sim, vai ter impedimento sim, vai ter obstáculos sim, vai ter traidores sim, vai ter invejosos sim, mas o melhor, podem arrancar de você a túnica e rasgá-la. Pode arrancar de vocês a posição, mas não pode arrancar de vocês a intimidade que tem com ele. Eu vou falar de novo porque eu sinto Jesus aqui. Pode arrancar a tua túnica, pode tirar a tua posição, mas não tira de ti a intimidade que você tem com ele. Ah, porque você enfraqueceu? Ah, por causa das lutas que eu passei. Ah, por que você isso e aquilo saiu da igreja? Por que abriu mão de Cristo? Por que abriu mão? É porque eu fiquei magoado. Ah, porque não. A Bíblia diz, através do profeta Oséias, que Deus diz ao povo de Israel que o povo tinha que prosseguir em conhecê-los. Existe uma geração que só conhece Deus de ouvir falar, mas ainda existe aqueles que sabem o que é ter intimidade com o Pai. Existe uma geração que está aí pulando e saltando, que prega e não vive, que requebra e que vai embora, e diz que é, mas na verdade quando o negócio aperta, não fica de pé. Sabe por quê? Porque para ficar de pé, não é ouvir falar, é intimidade, é intimidade, é intimidade. Era apenas um jovem, 17 anos, um adolescente, mas que já atraía para si invejosos, e não pelo cargo que possuía, mas pela glória, pela presença, pelo propósito. E eu vou ter que dizer isso aqui porque é profético. Senhor, a minha família está caindo, tá não, querido. Senhor, meu casamento está desmoronando, tá não, querida.
Senhor, as portas se fecharam, fechou, te aguarde um pouquinho. O Senhor manda dizer para ti: ei, eu não desamparo, eu lhe chamei e te escolhi desde o ventre, eu sei quem você é, eu sei da intimidade que tem comigo, e é essa intimidade que vai te manter de pé. Eu também estou sentindo, Iriguiaçuia, Ribiandalagaçuia, mandala, Simiandalabaia. O que o Senhor vai fazer dentro de lares aqui será extraordinário. Quando o Senhor usou o nosso querido pastor para orar por essa princesa, ela estava louvando, e o Senhor me mostrava a glória dele tomar ela. Eu nem sabia da situação. O pastor Hudson pegou ela e começou a falar do negócio, do que era para orar, da causa que era para orar. E enquanto eu orava, eu via sangue, e o Senhor dizia: olha o que está sendo estancado agora. Não é só para quem crê. Eu sei que aqui é uma igreja que crê. E me anda, e o Senhor ainda dizia mais. O Senhor